Indo pro tema de esportes, vamos começar falando de Brasileirão masculino. Uma rodada de clássicos, com destaque para o clássico do líder, né, o Botafogo. Recebeu o Flamengo no Newton Santos e perdeu. O Botafogo perde do Flamengo, mas segue com mais de 80% de chance de ser campeão. É a nossa manchete, o nosso destaque do Brasileirão. Coloco na tela para vocês já os jogos da rodada, além da vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Botafogo, com destaque para o Bruno Henrique, jogou muita bola, fez o gol da vitória do Flamengo, um golaço, diga-se de passagem. O Grêmio venceu o... tivemos mais jogos no sábado, né? O Goiás e Internacional empataram em 0-0, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro empataram em 1-1. Grêmio venceu o Cuiabá por 2-0, segue também ainda numa busca ali pelo Botafogo, por tentar alcançar o Botafogo nessa corrida pela liderança. Corinthians e Palmeiras empataram em 0-0 em Itaquera, no clássico com expulsões ali dos dois lados, no finalzinho do jogo. Fluminense e Fortaleza, o Fluminense vence por 1-0 gol no fim, também segue ali na parte de cima da classificação, o Fluminense ainda sonhando com uma aproximação lá junto ao Botafogo. Bahia e Vasco, num confronto de desesperados da parte de baixo da classificação, empataram em 1-1, um resultado que não é bom para ninguém. Cruzeiro e Bragantino 0-0, Cruzeiro em crise, em busca de um novo técnico, tá complicada a situação do Cruzeiro também. América Mineiro 2-0 no Santos, o América Mineiro deixa a lanterna, engatou 2 vitórias, né? Venceu o São Paulo na semana passada e agora vence o Santos, venceu os 2 paulistas, e o Santos segue afundado na zona de rebaixamento numa situação muito delicada aí, o Peixe. Coloco alguns destaques lá do Twitter sobre a rodada, esse golaço do Bruno Henrique, feito em desenho ali, nessa artezinha que já é viral e marca registrada, olha só, que golaço, e marca registrada aqui do Daniel Rezende nas redes sociais. Aí ele sai provocando, né, fazendo o chororô para a torcida do Botafogo. O primeiro jogador que fez essa provocação do chororô contra o Botafogo foi o Souza Caveirão. Estava hoje aposentado o Souza, estava justamente na torcida do Flamengo, lá no Newton Santos. E aí, coincidências, né? Muito possivelmente o Bruno Henrique não sabia que o Souza estava... Não sei nem se o Bruno Henrique sabe que o Souza que criou essa provocação ao Botafogo do chororô, né? Mas, coincidentemente, o Souza estava lá no setor de visitante do Newton Santos. E assistiu de camarote a provocação. Aí, ó, aí, a jovem, porra, sempre. Segura. Até depois do final. Vambora, hein? Coincidência demais, né? Loucura. O Botafoguense segue animado, vocês veem esse tweet do Pedro Certezas, um dos torcedores mais influentes aí do Botafogo nas redes sociais. Um deslize aconteceu, faz parte, o Flamengo jogou pra caralho, mas são 10 pontos de diferença ainda. Então, é uma visão de que, tá tranquilo pro Botafogo ainda, é só o time não se abalar de forma geral. E é exatamente isso que vocês veem na classificação aqui. Botafogo tem 51, Palmeiras 41, aí Grêmio, Flamengo, Fluminense, todos muito próximos aqui, mas é o Botafogo quem tá muito tranquilo na liderança. Se o Botafogo não sentir esse resultado, tudo leva a crer que seguirá ali administrando essa vantagem até o fim do campeonato. Vamos ver aí o andar da carruagem. O Bruno Lage, técnico do Botafogo, até colocou carga à disposição na entrevista coletiva depois do clássico, mas a situação foi tranquilizada ali, ele segue no comando do Botafogo, mas sentiu essa pressão, está sentindo essa pressão. Então vamos ver como que o Botafogo, agora passada a data FIFA, né, a gente vai ter um período sem jogos de Brasileirão, vamos ver como que o Botafogo vai reagir ou não a essa derrota. As chances de título, por projeções matemáticas, seguem apontando o Botafogo como super favorito. Vocês estão vendo aí na tela o levantamento do GE, 82% de chance de título para o Botafogo, 12%, 13% para o Palmeiras. É uma diferença ainda muito grande, né? Em termos de probabilidades aí pelo título. Grêmio e Flamengo ainda aparecem também com algum percentual, mas abaixo de 2%. E assim estamos, o segundo turno está só começando o Campeonato Brasileiro. E as chances de título já estão dessa forma. Indo para o Brasileirão Feminino, Thiagão, pode colocar na tela a próxima manchete. A gente teve uma rodada importante de mata-mata que definiu as finais do Brasileirão Feminino. Corinthians e Ferroviária vão se reencontrar depois de 2019, que fizeram a final do Campeonato Brasileiro. Agora, em 2023, se reencontram nas finais do Brasileirão Feminino. O Corinthians passou pelo Santos no fim de semana, já vou colocar na tela a arte aqui para vocês. Já tinha vencido por 3-0 na Vila Belmiro na semana passada, venceu por 2-0 agora no Parque São Jorge, no agregado 5-0. Corinthians classificadaço aí para sua 7ª final consecutiva de Campeonato Brasileiro Feminino. A Ferroviária, que é um grande time no futebol feminino, para quem está perdido no baile aí, não acompanha muito o feminino, a Ferroviária é um time de camisa no feminino.
tinha vencido o jogo de ida por 3-1, perdeu por 2-0 no jogo de volta, o jogo foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis a Ferroviária venceu por 3-1. São Paulo conseguiu perder os 3 primeiros pênaltis. Eu nunca tinha visto isso, velho. Perdeu os 3 primeiros pênaltis, deu sorte que a Ferroviária perdeu um dos 3 primeiros também, aí você teve que ir ainda para uma outra rodada, mas aí 3-1 a Ferroviária classificada para as finais, pega o Corinthians agora então. Uma cena viralizou, depois do clássico alvinegro na Fazendinha, a Grazi e a Cristiane, duas jogadoras, craques, né, com passagens, e muitas passagens e muita história pela seleção brasileira, por seus times, agora a Cristiane no Santos e a Grazi já há muito tempo, desde o começo dessa reativação do time do Corinthians, lá no Corinthians. Elas trocaram as camisas ao fim do jogo, vou colocar o videozinho aqui pra vocês, deixar até o som baixo. Elas trocaram camisas ao fim do jogo. E aí a Cristiane vestiu a camisa do Corinthians. E essa cena gerou uma repercussão muito negativa entre parte da torcida do Santos. Essa parte da torcida foi cobrar a Cristiane nas redes sociais, até de forma violenta. E aí a Cristiane precisou vir a público, também pelas redes sociais, se manifestar sobre isso. E é o que consta nessa arte que vocês estão vendo da TNT. O gesto de duas rivais e amigas que se respeitam e se admiram virou palco para que comentários violentos de ódio transformassem uma troca pós-jogo em sinônimo de agressividade. Isso não é o futebol feminino. Não vamos tolerar, escreveu aí a Cristiane. É uma cena linda, né? Não tinha nada que gerar crítica, gerar problema. Pelo amor de Deus, a gente está numa sociedade cada vez mais doente, é a minha visão. Disso gerar uma crítica violenta ali contra a Cristiane, em se tratando de duas ídolas. Assim, se você for entender o contexto dessa cena, desse abraço, se você conhecer minimamente a história da Cristiane e da Grazi, você vai achar essa cena linda. Aí a Cristiane abraçando o Arthur Elias. A Cristiane não, perdão. A Grazi abraçando o Arthur Elias. Mas poderia ser a Cristiane, porque o Arthur Elias